Bom dia, pessoal! Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Estamos aí começando mais Professora. uma aula. Hoje, pessoal, como eu já havia falado com vocês, essa aula é extremamente importante. Então, pega aí um papel, tá? Um caderno, né? E anota as coisas que eu fui explicando para vocês, tá bom? E já vou adiantando aí que a gente vai fazer duas questões, tá? Uma aí com duas questões sobre a aula de hoje, tá? Então eu vou começar aqui. Vocês, por favor, deixem o microfone desligado. E quando eu precisar fazer alguma interação com vocês, eu volto aí na tela do Meet, ok? Tá aparecendo para todo mundo aí o slide, bacia hidrográfica parte 1. Sim. Beleza, então. Então vamos lá, gente. Deixa eu só abrir o meu livrinho aqui. Bom, tem alguém aqui que nunca ouviu falar desse termo bacia hidrográfica, que não tem a menor noção do que seja isso? Não? Então já é um bom começo, né? Bom, eu comentei com vocês já na aula lá do primeiro ano, do sexto ano, no sétimo ano também vocês estudaram, né? Acredito, né, que a maioria estudou as bacias hidrográficas do Brasil. Então eu já até deixei um trabalho aí para vocês fazerem sobre isso. Já expliquei na outra aula que isso cai bastante em concurso, né? Principalmente aí a bacia de São Francisco, a bacia da Amazônica, né? Então é interessante a gente conhecer essas principais características das bacias brasileiras, até porque, como a gente viu na aula passada, nós temos um país, né? A gente está em um país que a gente pode se dar ao luxo, apesar de todo o desperdício que nós vimos que acontece, né? Nós estamos aí numa área em que a gente tem bastante água, né? Então, por isso que a gente tem que lutar aí para preservar o que nós temos, né? Como eu falei com vocês, o problema da água, ele não bate apenas na questão da distribuição, bate também na questão da qualidade, tá? Então, são esses dois pontos aí que a gente tem que ficar de cima, né? Trabalhar mais com educação ambiental, enfim. Em uma próxima aula aí eu também quero discutir com vocês essa questão da privatização da água. Isso vai ficar para uma aula posterior. Bom, então, pessoal, quando a gente fala de bacia hidrográfica, né, ou também chamada de bacia de drenagem, a gente está falando de uma área, né, do relevo onde a água ela vai escoar, tá, para um rio principal. Então, a ideia é a seguinte: quando a gente tem uma bacia hidrográfica, vamos pensar na chuva, né, na precipitação. Tudo que caiu ali, né, naquela bacia vai escoar para um rio principal, tá? Se a gente observar essa imagem aqui, tá? O que eu estou vendo aqui? Tenho representado uma bacia hidrográfica e qualquer ponto que cair uma gota de água aqui da chuva, ela vai escoar para o ponto principal aqui, que vai ser o rio principal, tá? Então a gente coloca, vai ser um curso d'água, né? Que uma bacia hidrográfica ou uma bacia de drenagem de um curso d'água é a área onde, devido ao relevo e à geografia, a água da chuva escorre para o rio principal e seus afluentes. Então, o que acontece? A gente vai ver daqui a pouco que a gente vai ter uma bacia principal, né, com o rio principal, e a gente tem as subbacias com os afluentes desse rio, tá? Então, a gente tem o nome bacia e subbacia, tá? Qual que é a ideia geral? Que eles vão convergir para um ponto principal. Então, tudo ali, tudo que acontece nessa bacia, por exemplo, se a gente for pensar na questão da erosão, no depósito de sedimentos, todos esses sedimentos, junto com a água, vão se depositar nesse rio principal, tá? A forma das terras na região da bacia fazem com que a água corra por riachos e rios menores para o mesmo rio principal, localizado num ponto mais baixo da paisagem. Então, como a gente vai ver, isso daqui é muito óbvio, né? A gente vai ter da nascente até a foz, né, um perfil longitudinal caracterizado aí por diminuição da declividade, né, da nascente até a foz, tá? E obviamente a gente vai ter o escoamento dessa água e desses sedimentos, né, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, tá?
Aqui a gente tem uma vista de uma pequena bacia hidrográfica aqui em Matias Barbosa. Então, isso aqui é uma fotografia que a gente consegue perceber o quê? Eu tenho pequenas elevações do relevo, né? Que a gente pode falar que são morros. E tudo isso que eu estou observando aqui, qualquer ponto, né? Que eu marco aqui, que a água da chuva vai cair, esse ponto vai escoar para um rio principal, que se eu tivesse aqui curvas de nível, né, eu conseguiria marcar exatamente por onde, exatamente não, né, mas com quase uma total precisão por onde esse rio passa, tá? Então eu consigo observar aqui, ó, peraí, só um minutinho, deixa eu colocar aqui forma. Eu consigo observar aqui, ó, nessa, vou colocar uma espessura maior aqui, eu consigo observar, ó, que o rio, provavelmente ele vai passar por aqui, tá? Então, eu tenho aqui dois morros, né? Tenho um aqui e outro aqui, tá? E outro aqui, tá? E a água que escoar desses dois lados, direito e esquerdo, vão passar por esse ponto vermelhinho aqui que eu marquei, tá? Isso daqui, gente, a gente consegue ver, como eu já falei, através de curvas de nível, tá? Bom, as bacias hidrográficas, elas vão variar muito de tamanho. Então, a gente tem imensas bacias hidrográficas, como é o caso da bacia amazônica, até pequenas bacias, como é a bacia do córrego São Pedro, por exemplo, que quando a gente está analisando ela dentro da cidade de Juiz de Fora, na verdade, o que a gente vai falar? A gente vai falar que tem a bacia do Paraibuna, tá? E a subbacia do córrego São Pedro, tá? Então, esse termo subbacia, ele é utilizado, né, para essa ideia de hierarquia, tá? A ideia de tamanho. Então, a bacia do córrego São Pedro, ela é menor que a bacia do Paraibuna, que é o rio principal da nossa cidade, tá? Então, o que acontece? Eu vou hierarquizar, né? Eu vou chamar esse córrego São Pedro de subbacia. A mesma coisa acontece, por exemplo, com outros córregos da cidade. Um famoso aqui, que é o córrego Humaitá, que é aquele que passa ali pelo bairro industrial, tá? Por que ele é famoso, né? Porque aquela região ali do bairro industrial, provavelmente a maioria de vocês sabem, né? Então, acredito que quem não saiba disso é quem não é de Juiz de Fora. Que aquela região do bairro industrial ali é uma região que quando a gente tem uma precipitação muito elevada, né, vira e mexe, tem inundações naquela região, tá? Então, a gente vai ter esse termo bacia e o termo subbacia de acordo com a sua ordem hierárquica e seu tamanho, tá? Então, hierarquicamente, bacias hidrográficas menores se juntam para formar bacias hidrográficas maiores, tá? Então aqui, gente, eu deixei o link para vocês lá do site da Ana, aquele site que eu falei semana passada que é bem importante, onde a gente tem a localização da bacia hidrográfica do rio Paraibuna, da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O que acontece? A gente tem como a nossa bacia principal a bacia do rio Paraíba do Sul. Na aula da semana passada eu falei com vocês que a Lei das Águas, né, de 97, ela instituiu essa subdivisão de bacias hidrográficas que era para facilitar o controle das águas, né? O nosso território é muito grande, uma das vantagens foi essa. Então, a gente tem a bacia do Paraíba do Sul, onde nós vamos ter o rio Paraibuna como subbacia. Para quem não sabe, eu acho interessante vocês anotarem aí esse detalhe, vocês vão colocar no caderno, né? O rio Paraibuna é uma subbacia do rio Paraíba do Sul, tá? E ele tem a sua nascente no município chamado Antônio Carlos, que é um município próximo ali a Barbacena, tá? E a foz, obviamente, vai ser no rio Paraíba do Sul. Então, a nascente é no município Antônio Carlos e a foz no rio Paraíba do Sul. Pessoal, vamos atentar o horário das aulas, hein? Já são 10h20, tem aluno entrando aqui. Ô, professora. Oi. Então, o rio Paraibuna é uma subbacia
do Rio, do Rio Paraíba do do Rio Sul? Paraíba do Sul. Aí, por exemplo, você está estudando a cidade de Juiz de Fora, tá? Se você está estudando a cidade de Juiz de Fora especificamente, você vai falar bacia do Rio Paraibuna, tá? Não tem problema. Agora, se você estiver estudando um espaço maior, né? Você está estudando o Rio Paraíba do Sul, está estudando o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, aí o que você vai fazer? Você vai falar subbacia, porque aí o seu contexto é maior, tá? É mesmo, isso vale também para córregos menores, como eu dei o exemplo do córrego São Pedro. Se a sua pesquisa você está estudando apenas, por exemplo, o aumento da população da bacia hidrográfica do rio, do córrego São Pedro, perdão, aí você vai falar do córrego São Pedro, não tem problema, tá bom? Ô, professora, onde que você falou que o Rio Paraibuna nasce? Ele nasce no município chamado Antônio Carlos. Eu deixei aqui, daqui a pouco eu vou passar. Tá escrito no slide, tá? Tá aqui, ó, Rio Paraibuna, né? O Rio Paraibuna, então, ele faz parte aí do município dos estados, perdão, de Minas e Rio, né? Então, ele vai ter a sua nascente no município Antônio Carlos e a foz no município de Três Rios, que vai ser no Rio Paraíba do Sul, tá? Aí voltando aqui, gente, olha só. Aqui a gente tem uma vista da área central de Juiz de Fora, que era a discussão que comecei a fazer com vocês semana passada. Quando a gente observa essa foto, a gente só está observando aqui um curso d'água, que é o Paraibuna, tá? Eu só observo o Rio Paraibuna aqui no final. Aqui no final, tá? Eu tenho, deixa eu aumentar aqui. Espessura, eu tenho aqui, né, o Rio Paraibuna, tá? Eu não consigo observar, mas tem um córrego, né, ou seja, uma subbacia desse Rio Paraibuna. Isso aqui entra naquela discussão que eu fiz com vocês semana passada sobre a urbanização e como a urbanização ela acarreta, né, efeitos sobre os corpos d'água, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz trabalhos com crianças, às vezes a gente pergunta, né, para onde que vai a água sei lá, da descarga da sua casa? Que você abre lá a pia, de onde ela vem, para onde ela vai? As crianças não têm a menor noção, né? E eu lembro que até no sexto ano, quando eu dei aula sobre isso, eu fiz essa pergunta e muitas de vocês não sabiam. Por quê? O que acontece? Acaba que a urbanização, ela tirou, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, ela tirou essa ideia do pertencimento dos córregos como uma coisa boa. Ficou parecendo assim, o córrego, ele é aquele local de água suja, então por conta disso ele precisa ser canalizado, né? A gente tem que esconder os córregos, porque não é que não existe, né? Obviamente eles estão debaixo desses asfaltos, debaixo dessas construções, canalizados até chegar no Rio Paraibuna, né? Isso aqui não é uma mágica, a água não sai da casa de vocês né, e é jogada automaticamente para o Rio Paraibuna, né? E um detalhe extremamente importante, né? A gente não tem em Juiz de Fora estações de tratamento de esgoto que dão conta do nosso município. E isso é uma característica muito importante também. Então, essa questão de bacias hidrográficas em áreas urbanas, elas estão cada vez mais complicadas porque a gente tem a impermeabilização do solo, né? Cada vez maior, sem a manutenção aí de áreas verdes, que como eu comentei com vocês, as áreas verdes elas são importantes por conta da infiltração da água, né? Então, o que vai acarretando, né? Além dessa falta de visão dos córregos, a importância da manutenção de córregos limpos, porque a gente poderia muito bem ter córregos passando em frente à nossa casa, né, em frente, não tão em frente, né, com uma certa distância, mas esses córregos serem bem tratados, com água limpa, né? Mas o que a gente tem ideia hoje é que se eu tiver um córrego passando próximo da minha casa, esse córrego vai ser fedorento, né? Vai ser um córrego com água suja e poluída. E é o que realmente acontece, né? Não estou dizendo que as pessoas estão enganadas, porque a gente tem esse descaso com a água, tá? Então, bacias em áreas urbanas, né? A área urbana, ela tem difícil demarcação, então como a gente pode perceber aqui, se eu chegar para vocês falar assim, pessoal, atividade, demarca para mim aí a bacia nessa área urbana que você, as bacias, né, as subbacias que vocês estão visualizando aí,
que chegam lá no Rio Paraibuna? Ninguém vai conseguir fazer. Ninguém vai conseguir fazer, porque eu não consigo visualizar nenhum córrego aqui. Então, eu tenho uma difícil demarcação de subbacias em áreas urbanas, né? Porque os córregos são canalizados, os cursos foram alterados, né, e retificados. Como é o próprio caso do Rio Paraibuna, que eu já mostrei para vocês ano passado, no nono ano, né, a retificação do Rio Paraibuna. A gente tinha, né, no passado, o Rio Paraibuna, ele era muito mais meândrico, né, ele tinha muito mais curvas e causava enchentes na cidade. Então, foi feita essa obra de retificação que, junto com o Chapéu d'Uvas, controla aí o nível do Paraibuna, tá? Então, pequenas bacias da área central de Juiz de Fora, da Garganta do Dilermano, ao Cruzeiro do Sul, Gramber, Bom Pastor, Santa Rita, Córrego Independência, Fonte do Parque Alfred, tudo isso, gente, a gente não consegue ver, tá? É tudo aí canalizado, tudo foi alterado e ninguém consegue. E claro que tem estudos sobre isso, mas a olho nu, assim, a gente não consegue demarcar essas bacias, tá? Então, aqui novamente subbacias formadoras aí da bacia hidrográfica do Rio Paraibuna, tá? Ah, não, esse daqui é do Rio Paraibuna, perdão. Então, eu tenho aqui, ó, a subbacia hidrográfica do Rio Preto, a subbacia do Rio Peixe, a subbacia do Rio Paraibuna, que é a nossa aqui em amarelo, e a subbacia do Rio Cágado, tá? Todas elas se juntam e vão lá no encontro dos Três Rios, na cidade de Três Rios, para a bacia principal, que é a bacia do Rio Paraíba do Sul, tá bom? Então, isso aqui eu já falei. E agora, pessoal, começa a aparecer alguns elementos aqui, que eu não sei se vocês olharam, mas eu pedi, né, deixei lá no AVA. Peraí, só um minutinho. Ô, Renan Matheus, agora é hora para entrar na aula? Atrasado, hein? Deixei aqui para vocês, pessoal, alguns mapas interessantes para vocês olharem e pedi também para vocês pegarem algumas, nem sei onde que eu deixei isso, para vocês pegarem umas imagens que acho que foi aqui mesmo, tá aqui, ó, desenhar no caderno o desenho que eu deixei lá, principais elementos de uma bacia hidrográfica. Para quem não quiser fazer isso no caderno, mas eu sugiro que faça, acompanhe comigo agora, que eu vou fazer isso com vocês aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão colocar aí no caderno de vocês, né? Os rios e seus elementos e características. Então, alguns nomes que sempre caem em prova, tá? Primeiro deles aqui, regime dos rios, né? A gente tem o regime pluvial, né? Que é o que mais cai, né? No nosso caso, na nossa região aqui. Só tem como a gente falar disso, né? Que vai depender das precipitações, das chuvas. Mas também existe o termo nival, né, que é o rio quando ele é abastecido aí por derretimento da neve, tá? Tipos de drenagem: endorreica, exorreica e arreica. Endorreica e exorreica cai muito, tá? Endorreica são os rios que desaguam em outros rios ou lagos. Tem até a imagem aqui do Mar de Aral, né, que a gente viu o ano passado, no nono ano. Quando a gente pensa no Rio Paraibuna, a gente está falando de uma drenagem endorreica, né? Que é o Rio Paraibuna, que vai desaguar no Rio Paraíba do Sul. Quando a gente fala em drenagem exorreica, são os rios que vão desaguar no mar. Então, quando eu falo já do Rio Paraíba do Sul, a gente já está falando de uma drenagem exorreica, tá? O caso lá da bacia amazônica, né? Que até tem um desenho aqui. E existe também a drenagem que a gente chama de arreica, que são os rios que têm toda a sua água infiltrada pelo solo ou evaporada, ou seja, são regiões muito quentes, né, com solos aí muito argilosos, que a gente tem essa infiltração e essa evaporação muito rápida, tá? Mas os dois que mais caem aqui para nós, né, o endorreica e exorreica. Foz ou desembocadura, isso aqui também bastante, né? A gente vai ter delta, né? Quando a gente tem vários canais, como é o caso da Amazônia,
do Rio Amazonas, o delta do Rio Nilo, né, que a gente estudou lá, né, quando a gente está falando de Egito. E a gente tem o caso de estuário, tá, que é quando a gente tem um único canal. Então, quando a gente tem uma foz, como a gente observa nessa primeira imagem aqui, né, onde eu consigo ver vários canais que vão chegar ao mar, a gente fala que isso é delta. E quando eu tenho apenas um canal que se dirige ao rio ou ao mar, a gente vai falar de estuário, tá? Então, delta e estuário. Isso daqui, eu acredito que vocês não tenham dificuldade, que delta é bem famoso, né? Principalmente lá por conta do rio Nilo, tá? Quanto à sua vazão, isso aqui também cai bastante justamente por conta dessa discussão aí da transposição do Rio São Francisco, né? Então a gente vai falar que existem dois tipos de vazão aí, né? Que o comportamento do rio em relação à sua vazão. Os rios perenes, tá? Que são a maioria, aqui no caso do Brasil, né? Que são aqueles rios que nunca secam, tá? O regime pluviométrico, ele coopera de uma maneira que, né? Esse curso d'água, ele se mantém da nascente até a foz perene, ele não vai secar, tá? Aí tem até aquela discussão, porque o Rio São Francisco passa pelo sertão e, porém, ele não seca, né? Que apesar dele passar em regiões mais secas, ele tem a sua nascente lá, aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, né? Que ele vai passar por uma grande parte aí, até o seu médio curso, passando aí por uma área de grande pluviosidade. Então, ele acaba conseguindo chegar lá na sua foz, que vai ser na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, ele acaba conseguindo chegar sem ser interrompido por alguma estiagem, tá? Bom, alguns pesquisadores, né, falam que essas construções, né, de transposição do rio pode alterar esse regime, tá? Essa questão da vazão do rio, tá bom? Então, a gente tem o rio perene, aquele que nunca seca, e os rios intermitentes, que durante alguns períodos de estiagem, eles vão reduzir o volume ou vão simplesmente secar, tá? Professora, Oi. mas em que sentido que mudaria essa vazão do... Não, é porque você está desviando o canal. É mais ou menos o que a gente viu lá no Mar de Aral ano passado, no 9º ano. A gente tem desvio aí de canal do rio principal. Aí pode acontecer dele aumentar, né, o seu trajeto e não dar conta de chegar até a sua foz sem passar por uma redução bem drástica de volume. Então, no caso, ele teria o risco de secar. Sim, ele teria o risco de secar em algumas... Claro, não é o ano inteiro, não. Em algumas épocas do ano, que no caso seria aí principalmente durante o inverno, né? Que a gente tem uma redução do volume de precipitação. Entendi. Tá? Isso depois a gente pode falar mais um pouquinho também. Mas hoje o que está em voga aí, que pode até cair na prova de vocês, na minha visão, é a questão mesmo da privatização da água, tá, gente? Mas, como eu já falei, vou deixar isso para outra aula. Então, bacias hidrográficas, partes do rio. Então, gente, esse desenho aqui é um desenho muito importante. Foi esse que eu pedi a vocês para desenharem no caderno, né? Ou usar a própria imagem aí no Paint para fazer. Então, para quem não fez, faça, tá? É bem fácil. E a gente vai usar aqui essa bacia para a gente colocar alguns nomes importantes aí para vocês saberem caracterizar um elemento numa bacia hidrográfica, tá? Então, gente, olha só. Eu vou ter... Deixa eu tirar isso aqui. Vou aumentar esse desenho. Eu vou começar por esse aqui, tá? Gente, pela setinha ali, esse daqui vai ser o quê? Alguém sabe? Olha a setinha onde que ele está indicando. Esse curso d'água aqui, ó, que tá marcado em negrito, que vai ser o quê? Principal. Isso, rio principal. Então, esse aqui é o rio principal. Deixa eu diminuir o tamanho desse negócio. Então, a gente tem aqui o rio principal, tá? Então, primeiro aí é o nosso rio principal. Aí eu preciso saber também, uma informação muito importante, é onde é a nascente e onde é a foz, tá?
Por que eu preciso saber isso? Que eu preciso saber em qual direção o rio está escoando. Ele está vindo aqui de baixo para cima, né? Ele está fazendo o sentido de baixo, no caso desse desenho aqui, de baixo para cima, ou ele está vindo, né, de onde está essa seta aqui, mais ou menos, para baixo, onde que está essa última seta aqui embaixo, né? Nesse caso aqui, a gente consegue perceber que tem um traçado bem escuro, né, na parte de baixo do desenho aqui, tá? Esse traçado aqui, né, eu consigo perceber isso aqui. Consigo perceber esse traçado, então o que eu vou observar? Na verdade, eu consigo perceber que esse rio, na verdade, ele está escoando até aqui, que vai ser a chamada foz, tá? Então, isso aqui eu vou chamar de foz. Então, eu vou inserir aqui o desenho, vou escrever aqui foz. Tá? Vai completando o desenho de vocês aí. Bom, se eu tenho aqui a foz, eu tenho que localizar a minha nascente. Bom, essa nascente, quando a gente olha a olho nu assim, a gente poderia falar que ela é... Vocês conseguem visualizar o cursor do mouse também ou só o que eu estou escrevendo? O mouse também dá pra ver? Ah, então tá bom. Aqui, gente, poderia ser a nascente ou, nesse caso, a gente vai chamar a nascente aqui, tá? Ele optou por colocar aqui para não ficar dois nomes, né, bem próximos um do outro, tá? Então, a gente vai chamar aqui de nascente. Como é que eu sei onde que é a nascente, pessoal? Quando a gente está fazendo a análise morfométrica de bacia hidrográfica, a gente coloca que a nascente é aquele curso d'água que está mais alto e maior. Então, por exemplo, eu teria que fazer a medição desses cursos d'água e eu ia perceber, vamos imaginar que esse aqui, né, no caso, esse daqui é o que tem a maior distância em relação à foz, tá? Então, esse daqui é chamado de nascente. Então, a gente vai colocar aqui... Oi. Sempre que tiver aquela linha ali embaixo vai ser a foz? Não, não necessariamente vai ter. Calma aí que eu vou explicar para vocês como é que a gente analisa quando não tem. Aqui. Professora, eu não entendi como é que acha a nascente, não. Olha só, gente, é o seguinte, a nascente, o que eu quis dizer é o seguinte, para vocês, a nascente, ela vai... Deixa eu terminar de fazer o desenho que eu vou explicar como que a gente acha a nascente. Mas o que eu quis dizer é que se vocês estivessem fazendo cálculos de bacia hidrográfica, igual, por exemplo, eu fiz a minha pesquisa em bacia hidrográfica. Como é que eu achei a nascente lá? Eu fiz a medição, né? Claro que eu não fui lá medir, isso é tudo feito no computador. A gente mede o tamanho dos cursos e vê qual é o curso maior próximo à cabeceira. O que é cabeceira? Os pontos mais altos. Então, eu vejo qual é. Vamos imaginar que esse, onde está o meu cursor aqui, tenha 800 metros até a... Não, peraí, 800 metros não. 8 quilômetros, tá? Aqui tem 8,5 e aqui tem 9. Qual que vai ser a nascente? Aqui. Eu vou fazer essa medição lá usando aquele ArcGIS, que é aquele programa de geoprocessamento, e eu vou achar qual é o curso d'água maior até a foz, tá? É isso. Mas isso daqui, gente, para vocês isso não é importante, eu só tô falando como curiosidade. Vamos continuar aqui que depois eu vou explicar como é que vocês vão achar isso daí. Não é difícil. Continuando o nosso desenho, e agora vem dois termos muito importantes, e é eles que vão ajudar a gente a saber onde que está a nascente, onde que está a foz, tá? Aliás, antes, vou trabalhar com outro aqui. Pessoal, essa setinha aqui, ó, que tá marcando aqui, ela vai ser o quê? Aliás, vamos começar com essa daqui. Essa setinha aqui, ó, tá marcando esse outro curso d'água aqui. O que é isso aqui? Afluente? Afluente, exatamente. Por quê? Eu tenho um curso d'água marcado, mas ele é menor que esse daqui. Então, o que ele está demarcando aqui para mim? Um afluente do rio principal. Vamos dar nomes aos bois, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o Rio Paraibuna e aqui o córrego, pode ser o córrego Yung, por exemplo, né? Ou, pode ser, qualquer um que vai para o Rio Paraibuna, tá? A gente tem aqui um subafluente, tá? Só que nesse caso a gente vai chamar ele apenas de afluente. Afluente. Afluente do rio principal, tá?
Essa demarcação aqui pontilhada, pessoal, ela tá demarcando para mim um divisor de água. O que que significa isso, gente? Eu vou ter, aqui a gente consegue observar o termo que eu deixei de propósito, ó, subbacia 1 e subbacia 2. Como é que eu sei que eu tenho duas subbacias aqui? Porque existe um divisor de águas. O que é esse divisor de águas? Nada mais é do que quando a chuva cai nesse ponto, ou ela escoa para um lado ou ela escoa para o outro, né? Ela vai fazer um movimento para a direita ou para a esquerda. Então, ela demarca nesse ponto, que vai ser um ponto mais alto aqui, tá? Um chamado divisor de água. Esse termo aqui dificilmente cai para vocês. Normalmente, ele já vem no desenho, tá? Coloquei de propósito aqui, que hoje é a nossa primeira aula. Só que esse termo aqui normalmente já vem escrito, tá? Divisor de água. Então, no caso ali, é uma demarcação de relevo, tá? Onde aquele ponto ali é um ponto mais alto, tá? E ele vai demarcar para onde que a água vai escoar. Se é para a subbacia 2 ou para a subbacia 1, tá? Bom, aqui eu tenho outra setinha marcando. Oi. Eu não entendi o que é esse divisor de água. Quem tá falando? Giovana. Ah, Giovana. Você vai imaginar o relevo, tá? Um ponto mais alto, por exemplo, um morro. Deixa eu voltar naquela imagem aqui. Essa imagem aqui, tá? Tá vendo onde que eu tô marcando aqui, ó? Onde eu tô com o cursor? Sim. É o ponto mais alto do meu relevo. A água que cair aqui, ou ela vai escoar pro lado de cá, ou ela vai escoar pro lado de lá, que eu não tô vendo. Então, esse ponto aqui é meu ponto de divisor de água. Aqui em cima. Entendi. Tá? Professora, Oi. por que tem duas setas no divisor de água? Tem duas o quê? Seta? Ah, não. É porque nesse caso aqui é outro divisor de água. Tem vários divisores de água. Ali é outra demarcação de bacia. O que eu não estou vendo, que está marcado como cinza, tá vendo essa região aqui? Isso daqui é uma outra bacia hidrográfica. Então, a água que cair nesse ponto aqui também vai poder escoar para o lado de cá ou para o lado de cá. Isso aqui eu tenho por exemplo, vamos voltar aqui de novo. Quando eu pego aqui, essa bacia aqui essas várias bacias aqui. Se a gente pegar só as bacias principais, cada parte dessa daqui, por exemplo, entre o amarelo e o azul aqui, tá? Rio Paraibuna e Rio Cágado. Como é que eu vou saber se a água que escoar vai cair para o Rio Cágado ou para o Rio Paraibuna? Tem um divisor de água. Todas as nossas regiões, toda a bacia hidrográfica, ela é separada por um divisor de água. Tá bom? Obrigada. Bom, continuando aqui, outra setinha, essa setinha está apontada aqui para outro curso d'água, tá? Outros cursos d'água, né? Esse curso d'água vai ser chamado de quê? Subafluente. Subafluente, porque nesse caso a gente vai ter o rio principal, que é o afluente, né? Que é o rio principal. Aí eu tenho a demarcação de um outro curso d'água aqui, de uma bacia menor do que essa, tá? Que vai ser afluente. Essa aqui é menor ainda do que essa, então vai ser subafluente. E a partir daí, todos os outros passam a ser chamados de subafluentes, tá? Só que o que acontece? Que é uma coisa que vocês não vão estudar aqui, tá? Para quem for fazer engenharia ambiental, né? Geologia, geografia, aí vai ver isso daqui. Que aí a gente começa com a parte de hierarquização. Aí a gente começa a dar números. 1, 2, 3, tá? Aí a gente começa a chamar os rios de acordo com ordem. Mas a gente vai parar aqui, não precisa mais que isso não. Então, vai ser chamado aí de subafluente. Subafluente. Agora, pessoal, vem um termo extremamente importante, tá? Que é o termo margem direita e margem esquerda. Vamos pensar no Rio Paraibuna, tá?
Rio Paraibuna, que é esse que está desenhado aí, mas vamos pensar aqui na nossa cidade, vamos lembrar lá do Colégio Militar, tá? Todo mundo agora está no Colégio Militar. Aí cai a pergunta lá para vocês. O Colégio Militar de Juiz de Fora está situado na margem direita ou na margem esquerda do Paraibuna? Qual vai ser a resposta? Esquerdo? Tem que saber um negócio de montante, não tem? Ou jusante, sei lá. Tem. Tem que saber isso, mas antes de saber isso, se eu quiser, como eu estou trabalhando aqui um exemplo prático com vocês, que a gente está da nossa cidade, né? Eu comecei por esse termo, por quê? Eu sei que o Rio Paraibuna, eu já falei com vocês que o Rio Paraibuna, ele nasce no município Antônio Carlos e ele vai ter a sua foz lá no Paraíba do Sul. Vocês concordam comigo que quando eu estou indo para Três Rios e Rio de Janeiro, eu estou indo para a Zona Sul, eu estou indo no sentido, né, do Colégio Militar, eu estou indo lá para o sentido do Cascatinha, não é? Em relação ao Colégio Militar, Paraíba do Sul tá ao sul, tá? Todo mundo consegue perceber isso? O Colégio Militar tá ao norte, né? E o Paraíba do Sul tá ao sul. Então, o que acontece? O nosso rio, ele tá escoando, né? Se eu olhar lá, for lá no Rio Paraibuna agora, o que eu vou perceber? Que a água, ela tá indo em direção, tá descendo, ela tá indo em direção lá ao Paraíba do Sul, tá? Então, a água, ela tá fazendo esse trajeto aqui, né? Ela tá fazendo esse trajeto aqui, ó. Tá? Alguém discorda? Colégio Militar tá aqui, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, Colégio Militar tá aqui e a foz aqui do Paraíba do Sul tá aqui. Colégio Militar, vamos fazer uma escala bem absurda aqui, mas só para vocês entenderem. Colégio Militar tá aqui e a gente está indo em direção sul para a foz. Todo mundo conseguiu entender isso? Aham. Sim, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou posicionar igual quando a gente está estudando orientação. Vou colocar meu corpinho, né? Se o rio tá descendo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou estender minha mão direita, tá? Na posição do curso do rio, da velocidade da água, tá? A água tá indo em direção sul, o que eu vou fazer então? Vou virar para frente sul e vou estender minha mão direita, tá? A mão direita, então, vai estar o Colégio Militar de Juiz de Fora. E a mão esquerda vai estar, por exemplo, a Remonta, o Manuel Nório, bairro Linhares, Santo Antônio. Então, tudo à margem esquerda. Colégio Militar vai estar à margem direita, tá? No caso, né, vou deixar marcado aqui. Como eu falei, essa escala aqui tá absurda, né? Então, tá aqui, né, o Colégio Militar tá aqui, tá? E o rio tá escoando nessa direção. Tudo bem? Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai escrever, né, no nosso desenho aqui, ó, margem direita, margem direita, e aqui vai ser o quê? Se ali é margem direita, aqui vai ser margem esquerda. Margem esquerda. Então, como é que eu sei se eu estou falando da margem direita ou da margem esquerda? Eu apenas vou observar para onde a água está indo. A água está, a direção da água, eu vou virar para ela, né, como se eu estivesse caminhando como a água, e vou estender a minha mão. A direita e a esquerda. Aí vai ser margem direita e margem esquerda. Professora, Oi. eu acho que o Gabriel Batista e umas outras pessoas estão com dúvida em relação a isso. Eles estão mandando no chat. Ah, tá, porque eu não estou olhando o chat agora, tá, pessoal? Espera aí que eu vou voltar. Deixa eu só terminar os nomezinhos aqui. Outra forma de eu saber se o rio está indo da margem direita e a margem esquerda foi o que a Marina comentou, tá? São dois nomes muito importantes, que é o nome jusante e montante. O que significa isso, pessoal? Tem duas setinhas aqui mostrando essas para mim. Elas poderiam estar aqui também. Eu vou dar exemplo como Colégio Militar. Todo mundo consegue, a estrelinha ali marcando o Colégio Militar, todo mundo entendeu?
Eu vou dar como exemplo agora essa estrelinha aí, que vai ser a estrelinha do Colégio Militar, tá? Olha só, gente. Eu tenho aqui a Foz e eu tenho o Colégio Militar aqui, tá? Toda vez que eu estiver me referindo, por exemplo, eu moro... O meu ponto de partida é o Colégio Militar, tá bom? Esse ponto aqui é a minha casa, tá? Eu moro aqui, tá? Aí eu vou perguntar para vocês assim, em relação ao Colégio Militar, eu estou a jusante ou a montante? Aí o que eu vou responder? Eu estou a montante, porque eu estou mais próximo, né, da nascente do que o Colégio Militar. Então, toda vez que estiver antes, né, o meu ponto principal é o Colégio Militar, mas a minha casa, marcada em azul, está mais próxima da nascente, tá? Deixa eu só colocar ela menorzinha e um pouquinho mais para cá, que a nascente nossa está aqui. Então, o que eu vou falar? Que a minha casa está a montante do Colégio Militar. Tudo bem? Colégio Militar é meu ponto de referência. Tudo que está acima do Colégio Militar, ou seja, próximo à nascente, tudo que está antes é chamado de montante. Tudo que estiver depois, tá? Qualquer coisa. Tá lá a casa da Giovana. A casa da Giovana tá aqui, tá? Essa aqui é a casa da Giovana. Amarelinha aqui. A casa da Giovana está a jusante do Colégio Militar. E a casa da Geisa está a montante. Colocar marrom. Está a montante do Colégio Militar. Então, eu tenho dois termos que eu vou completar esses dois desenhos aqui, tá? Eu vou completar aqui, que é o que falta, mas poderia estar aqui também. A diferença é que eu vou completar eles no afluente, tá? O exemplo que eu dei tá aqui. Eu posso colocar esse mesmo exemplo do lado de cá para não confundir vocês, ó. Tá? Vou colocar aqui, essa estrelinha aqui, ó. Só que aí eu vou tampar a seta. O problema é esse, colocar ela aqui do lado. Ó, o que tá para cima da estrelinha é chamado de montante. Tá para cima, tudo que tá para cima tá mais próximo da nascente, então é chamado de montante. Tudo que está abaixo da estrelinha está mais próximo da foz e mais distante da nascente, então é chamado de jusante. Tá aqui, ó, vermelhinho, tá? Então vamos voltar aqui de novo para a explicação de margem direita e margem esquerda, pessoal. Jusante e montante são dois termos, então, que a gente usa muito para explicar o que está mais longe ou mais perto da nascente, tá? Então, se eu falo o seguinte, que se eu der essas duas referências, deixa eu pegar aqui dois pontos conhecidos. O primeiro é o Colégio Militar e o outro pode ser o Santa Cruz Shopping, tá? Então, vamos lá, eu vou pegar e vou falar. O Colégio Militar de Juiz de Fora está a montante do Santa Cruz Shopping. Aí eu pergunto para vocês, qual é o sentido do Rio Paraibuna? Como é que eu sei que é do jeito que eu coloquei aqui, né? Para baixo, indo em sentido direção sul, tá? Como é que eu sei isso? Lembrando, né, gente, que a gente pode colocar aqui, né? Norte, né? Não preciso pôr isso para vocês, né? Mas aqui a gente vai colocar, vou colocar mesmo assim, só para lembrar aqui, tá? Então, como é que eu sei que o rio está indo em direção sul, tá? Porque a minha referência de jusante foi um ponto que está mais próximo da foz do que o Colégio Militar. Mas, normalmente, gente, como é que vai cair esse exercício? Ele não vai usar esse termo. Ele vai chegar para vocês e vai falar, né, que o rio principal, a nascente, está aqui. Se ele pegar e falar que a nascente está aqui e a foz está aqui, para onde que está indo o rio? Está descendo. Se a nascente está aqui e o rio está aqui, a foz está aqui, perdão, o rio está, aí a gente vai ter que virar essa seta, né? Se eu virar esse desenho, inverter ele, eu vou ter que inverter essa seta. Alguém ainda tem dúvida?
sempre, gente, toda vez, o exercício vai dar uma pista para vocês. Nunca vai cair um desenho como esse que eu coloquei, sem nada escrito, e pedir para vocês completarem. Isso daí não tem como, tá? Ele sempre tem que dar uma referência. Ou ele vai escrever qual é a nascente, ou ele vai escrever qual é a foz, ou ele vai escrever qual é a margem direita, qual é a margem esquerda. Se o desenho só colocar margem direita e margem esquerda, a gente já sabe qual é a nascente, qual é a foz. Por quê? Eu tenho que me direcionar a minha frente, o meu braço direito tem que estar para a direita. Então, a minha frente, né, o rio, ele está indo em direção sul. Eu vou virar meu corpinho na direção do rio. Se eu estou olhando para a frente desse computador aqui agora, né, a minha cabeça está apontada para o norte. Eu estou ao contrário do rio. Se eu estivesse andando hoje, eu estaria em direção, Geisa, tá? Estou andando em direção ao Colégio Militar, tá? Então, se fosse um rio aqui, esse rio estaria escoando em direção ao Colégio Militar. Mas o que eu vou fazer? Eu já sei que ele não é assim. Eu tenho que me virar e ir em direção sul. Outro modo de saber também, gente, é só eu saber a altitude. É aquele negócio das curvas de nível que a gente viu. O ponto mais alto vai ser o ponto onde está a nascente. O ponto mais baixo é o ponto onde está a foz. Então, o exercício pode colocar assim para vocês, né? Põe uma curva de nível. Isso é para dificultar, né? Dificilmente vai cair, mas poderia. Põe lá a curva de nível e marca o ponto 1.000 metros e 50 metros. Onde que está a nascente, onde que está a foz? Isso é óbvio. O rio não sobe morro. Ele vai para o ponto mais baixo. Ainda tem dúvida? Professora, Oi. eu entendi a parte de margem direita e margem esquerda, mas depois disso eu não entendi mais nada. Ô, Giovana, eu posso depois explicar para você separadamente para a gente continuar a aula aqui? Pode ser. Peraí, você não entendeu o jusante e o montante? Eu acho que é isso. Olha só, vou explicar só mais uma vez isso aqui. Se você não entender, depois eu explico separado para você. A ideia do jusante e montante, você só vai lembrar, você vai ter um ponto de referência, tá? Tem que ter um ponto de referência, como é o caso da estrelinha que eu coloquei aqui, que eu chamei de colégio militar, tá? Peraí, deixa eu passar ela para cá de novo, tá? Eu tenho esse termo e eu sempre vou lembrar o seguinte: o colégio militar, Giovana, olha nesse desenho e responde uma coisa para mim. Ele está mais próximo da nascente ou está mais próximo da foz? Tá mais próximo da nascente. Beleza. Aí, a partir daí, eu vou dar outro ponto para você, que eu tenho que fazer uma comparação. Aí, eu vou chegar e vou te perguntar. Giovana, sua casa lá marcada, Giovana, de amarelinho ali. Aí, eu vou perguntar, a sua casa, em relação ao colégio militar, está a montante ou a jusante? Ou seja, a sua casa está mais próximo da foz ou mais próximo da nascente, em relação ao colégio militar? Tá mais próximo da foz. Da foz. Então, você vai chamar de jusante. Então, a sua casa está a jusante, tá? E o colégio militar tá a montante. Deu para entender agora? Deu. Então, beleza. Vou continuar aqui, gente. Bom, então, depois de ter feito esse desenho, tá? A gente tem aqui essas mesmas definições, tá? Só que aqui, marcando aqui separado para vocês, tá? Um termo usado aí, rede hidrográfica, é o conjunto formado por um rio principal por todos os cursos de água tributários, né? Afluentes e subafluentes. E quando a gente demarca o relevo, como eu mostrei para vocês, a gente passa a receber o nome, né, de bacia hidrográfica, tá? Então, aqui mais uma vez os termos montante e jusante, tá? Os montantes sempre vão estar próximo à nascente e a jusante mais próximo da foz, tá? Então, esses termos montante e jusante, pessoal, tô falando toda hora porque isso aqui cai muito, tá? Aí, margem esquerda, margem direita, olha só que coisa, né? Aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que virar o meu corpo também, olha lá, a margem direita tá, no meu caso aqui, tá ao contrário. Então, eu vou estender minha mão, né, direita pro lado direito aqui, a mão esquerda pro lado esquerdo, tá? Então, eu marco, eu sei que esse rio, ele tá indo em direção ao quê, né? Ele tá fazendo esse sentido aqui, ó. A nascente tá aqui em cima, por aqui, e a foz tá aqui, ó. Então, aqui vai ser margem direita, aqui vai ser margem esquerda.
Essa daqui, a gente, aqui mais uma vez, ó, mostrando para vocês um divisor de água, que também é chamado de interflúvio. O que que acontece? Essa imagem aqui dá para ver muito bem, ó. A água caiu nessa elevação mais alta do terreno aqui, né? Onde eu tô passando o cursor. E ela vai escoar ou pro lado de cá ou pro lado de cá. Então, eu tenho o rio principal da bacia A e o rio principal da bacia B, por exemplo, tá? Então, mais uma vez, outra definição aqui de bacia hidrográfica, né? Conjunto de terras limitado por divisores de água que se encontram nas regiões mais elevadas do terreno, né? Eu já falei isso para vocês. As bacias são drenadas por um rio principal e seus afluentes, tá? Aqui, só de curiosidade, né? A gente tem aqui as maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? A bacia amazônica aqui, mostrando aqui a foz, eu consigo ver aqui, né? Olha a foz em delta, tá? No Oceano Atlântico. Mais um esquema aqui, ó, de bacia hidrográfica. Aqui a gente tem até um esquema, né, com o nome Nival, né? A gente vai ter essa bacia hidrográfica aqui, né, com o Nival, porque ela tem a sua nascente lá na neve, né? Vai ter derretimento das geleiras aqui, tá? Vai ser alimento que vai alimentar o rio até chegar à foz, que é o exemplo do próprio da bacia amazônica, tá? Então, aqui, como é que eu sei, né? A foz está nascente e foz. Então, margem direita, margem esquerda. Como eu falei com vocês, o exercício sempre vai dar algum elemento para vocês identificarem. Se eu apagar tudo isso daqui, como é que eu consigo saber? Porque, nesse caso desse desenho, eu ainda tenho a parte ali mostrando a neve, né? Que, obviamente, a gente sabe que são áreas mais elevadas. Mas, se não tivesse isso, não dava para saber. Tá? Aqui a gente volta com a ideia de erosão fluvial, né, que vai refletir aí no perfil longitudinal dos rios, que agora a gente vai ter um outro desenho, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui apareceu uma outra coisa que eu não sei se todo mundo lembra, tá? Que é a palavrinha meandros, tá? Meandros eu falei com vocês lá quando a gente falou de erosão fluvial, tá? A gente vai lembrar que os meandros são essas curvas, tá? Quanto mais meândrico é o rio, mais lento ele é. Quanto mais retilíneo, mais rápido ele é. Então, a gente já viu que a erosão fluvial, né? O rio, ele vai modelando a paisagem, né? E a erosão aí vai desgastando o relevo, né? E criando um outro tipo de curso d'água, tá? Então, a gente vai chamar, né? A gente tem 3 fases quando a gente pensa em perfil longitudinal. O curso superior, intermediário e inferior, né? Que é chamado também de curso alto, curso médio e curso baixo, tá? Daqui a pouco eu volto nesse desenho aqui. Eu quero trabalhar com vocês esse perfil longitudinal agora, tá? Esse é outro desenho que vocês vão fazer no caderno, tá? Esse desenho aqui é muito importante. Eu vou fazer com vocês aqui. A olho nu, tá, gente? A gente vai fazer a olho nu aqui, a gente vai traçar uma reta, porque eu não tenho como saber exatamente, mas eu vou traçar aqui uma reta. Vou chegar lá um pouquinho mais pra cá. Uma reta aqui. E outra reta mais ou menos aqui, tá? Aqui. O que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu estou percebendo? Isso daqui nós trabalhamos lá em curva de nível também. A gente traçou o perfil longitudinal. Acredito que todo mundo esteja lembrado que eu pedi vocês para fazer uma atividade dessa. A gente tinha curva de nível e eu pedi a vocês para traçarem, né, o perfil longitudinal daquela curva de nível. Então, o que acontece? O ponto mais alto, que está representado aqui por mais ou menos 825 metros, alguma coisa assim, a altitude, vai ser o quê? Vai ser a nascente. E esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo, 730, vai ser o ponto da foz, tá? Então, nascente, foz. Estou olhando o rio longitudinalmente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Perdão. Eu vou traçar 3 divisões. A chamada alto curso, tá? Que vai ser essa primeira aqui. Alto curso.
Aqui eu vou chamar de médio curso. E aqui eu vou chamar de baixo curso. Tá? Então, eu tenho essas 3 divisões. Alto curso, médio curso e baixo curso. Tá? Aí o exercício, né, pede para mim caracterizar esses perfis longitudinais. O que eu vou fazer, pessoal? Eu começo a analisar da seguinte forma. Bom, quando eu tenho, olha só como o rio se comporta nessa primeira região aqui. Todo mundo concorda comigo que provavelmente, né, que é quase certo, né, para não dizer 100%, que o rio tem uma maior velocidade nessa região do que nessa aqui? Concordam comigo que isso daqui é muito mais íngreme? Tem alguém aí Sim. com o microfone ligado? Sim. Tá dando... obrigada. Daqui a pouco eu peço a vocês para participar. Só um pouquinho, gente. Então, aqui eu tenho, ó, uma inclinação muito maior do que aqui. Muito maior que essa daqui também, mas que aqui mais ainda. Então, se aqui é mais íngreme, todo mundo concorda comigo que essa parte aqui, a água vai escoar com maior velocidade. Se a água, ela escoa com maior velocidade, o que eu vou ter aqui? Né? A primeira coisa que eu posso escrever, então, né, de característica aqui é o quê? Maior declividade, né? A primeira característica que eu observo nessa região aqui, tá? Então, o exercício pediu para caracterizar, eu já estou colocando aqui uma característica, maior declividade de relevo, e aqui com certeza vai ser o quê? A menor declividade. Então, o rio aqui, ele vai escoar com uma velocidade muito maior, né? Então, o que eu tenho aqui? Que eu posso colocar também. Concordam comigo que se a velocidade, né? Vou colocar aqui, velocidade maior das águas. Velocidade maior das águas. Se eu tenho uma velocidade maior das águas, todo mundo concorda comigo que a erosão vai ser muito maior? Processo erosivo, a água vai estar escoando com muita velocidade. Então, a facilidade dela de remover os sedimentos, o sedimento das margens, é muito maior do que nessa região de baixo curso, que o rio vai ter uma menor velocidade. Então, a erosão aqui vai ser uma erosão fluvial elevada, tá? Já nesse caso aqui, eu tenho uma menor declividade, né? Uma menor velocidade das águas e uma sedimentação, ao contrário da erosão. O que vai acontecer? O sedimento que foi erodido no alto e médio curso, que daqui a pouco eu vou falar desse, o sedimento que foi erodido aqui, ele vai ser transportado, tá? Vai chegar um momento em que ele começa um processo de deposição. No baixo curso, ele vai praticamente depositar tudo no seu leito, tá? Então, a sedimentação aqui, ela é muito maior que a erosão. Tá? Então, eu tenho essa característica aqui. Então, menores velocidades das águas, sedimentação muito maior do que a erosão. Então, o que eu consigo perceber no geral? Né? Que eu vou ter um rio heterogêneo. Tá? Porque eu tenho características muito distintas, né? No alto, no médio e no baixo curso. Ou seja, né? Vou colocar aqui, igual. A velocidade das águas varia conforme a declividade, tá? Então, por isso que eu vou falar que esse rio é heterogêneo, porque ele tem uma declividade muito acentuada. Então, como eu já falei com vocês, aqui vai ser a foz, né? Isso é óbvio, que o rio
esse ponto é o ponto mais baixo. E aqui eu vou chamar de nascente. Nascente. Tá? Nascente e foz. E outra coisa importante que eu já estou falando com vocês, né? Que quanto maior a velocidade das águas, mais raso é o leito. Por quê, pessoal? Olha só, qual é a maior chance de você pular? Ah, eu quero pular, tá? Num rio, tá? Qual que é se você for pular e se você não quiser bater cabeça no fundo, a maior tendência, né, a maior probabilidade disso acontecer é no alto curso, tá? Por quê? No alto curso, a gente vai ter o que a gente conhece como vale em V, tá? Vou fazer um V aqui, deixar ele bem grande, porque o rio, ele vai ter exatamente esse perfil aqui. O que significa isso? Vale em V, né? Olha só, ele é estreito, tá? Ele vai ser estreito e fundo, tá? Estreito e fundo, nessa região aqui, tá? Então, eu consigo atravessar, se eu quiser nadar de uma margem para outra, qual é o local mais fácil? O alto curso, porque ele vai ser um rio estreito. Agora, em compensação, a chance de eu afogar, né, também vai ser muito maior nessa região. Por quê? É uma região que a velocidade das águas é muito intensa e, além disso, é uma região muito funda, tá? Então, a gente vai falar que é o chamado vale em V, tá? Bem fundo e estreito. Já aqui no baixo curso, né, eu vou ter aí aqui eu vou ter que... Aqui eu não vou ter nem ferramenta para fazer isso, né? Vai ter que ser no Paint. Aqui no PowerPoint tem pincel, pessoal? Não, né? Tem sim. Onde que fica? Tem um lugar que é só aqui escrito desenhar. Eu não lembro o jeito de que é, mas tem um lugar que tem. Desenhar. Eu não sei onde que fica isso. Bom, enfim, eu vou desenhar no Paint, porque eu não tô achando aqui. Só essa parte aqui eu vou desenhar aqui no Paint, tá? Mas aí vocês façam... Essa parte aí eu não tô achando. Deixa eu passar aqui para vocês a tela. Professora, Oi. é simples. No PowerPoint dá pra... Eu achei aqui a função. Se a senhora quiser Qual que é? fazer... Onde que tá? Se a senhora puder abrir aí, porque aqui o meu tá reduzido, mas é na página inicial, aí acho que a senhora vai entrar em formas e no próprio formas vai ter forma livre, rabisco. Ah, tá. Acho que é. Não. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Vai, não. O que foi? Ô, Contorno? professora, eu também achei aqui, só que o meu tá em revisão e aí tem iniciar e escrita a tinta. Ah, tá. Ah, é. Valeu. Esse daí eu consegui. Esse foi mais fácil aqui pro meu. Então, gente, peraí, deixa eu colocar de novo. Obrigada. Que bom que eu aprendi mais uma coisa. Voltou aí a aparecer pra vocês? Sim. Tá, então vamos lá, gente. Caneta aqui. Então, como é que vai ser o baixo curso? O baixo curso, ele vai ter uma característica assim, ó. Ele vai ser extremamente, né, largo e raso. Ele vai ser largo e raso. Então, a característica dele aqui vai ser essa. Raso. Raso. E, aliás, vai ser largo e raso. Tá? Por que, gente, isso aqui vai acontecer, né? Porque essa área de baixo curso aqui é uma área de depósito de sedimento. Então, os depósitos de sedimentos, eles vão depositar aqui no fundo, fazendo com que o rio fique mais raso. E a erosão que está atuando no alto e médio curso, que eu vou comentar agora, vai fazer com que esse rio vá se alargando cada vez mais, tá? Então, um rio, por exemplo, quando a gente vai em Manaus, a gente consegue perceber que a gente tem um rio ali bem
largo. Não consigo nadar de uma margem para outra, tá? Mas se eu olhar próximo à nascente dele, eu vou conseguir, tá? E quando eu falo raso, tá, gente? É claro que eu não estou dizendo que todos os pontos, né, de qualquer rio vai ser raso, né? No caso lá, comparar o Paraibuna com o rio Amazonas, né, é totalmente diferente. Mas eu estou dizendo que o baixo curso do Paraibuna e do rio Amazonas, os dois vão ter características de depósito de sedimento. Claro que o rio Amazonas é muito mais fundo que o rio Paraibuna, tá? Então, gente, devia ter feito em vermelho aqui também, mas beleza, deu para entender aí, tá? Então, isso aqui vai ser a característica aí do baixo curso. E o médio curso, né? O médio curso eu deixei por último, porque ele vai ser exatamente o intermediário. O que vai acontecer aqui, gente? Nesse caso do médio curso, eu continuo tendo erosão, tá? Só que já começa a ter os dois processos. Aqui, eu começo a ter uma erosão, que a gente vai falar, erosão lateral. Por quê? Nessa parte que o rio começa a ampliar, né, a sua largura e diminuir o seu fundo. Então, a erosão no alto curso é uma erosão de fundo, né? Por isso que o rio fica muito, que a água está com muita velocidade. Como a velocidade daqui, vou colocar antes aqui, vou colocar velocidade um pouco menor que no alto curso, tá? Então, a velocidade aqui é menor. Então, eu vou passar a ter uma erosão lateral, tá? E eu começo também a ter deposição de sedimentos no fundo. Então, o médio curso, ele é aquele meio termo, tá? É o meio termo aí. Eu tenho tudo pela metade. Velocidade é média, erosão. A erosão é o mais importante aqui, né? Porque ela passa a ser lateral. E eu vou ter tanto erosão quanto deposição, tá? Então, essas são as principais características de um perfil longitudinal. Isso aqui, gente, é muito importante porque aí vem o exercício colocando um monte de coisa misturada, né? Aí ele fala assim com vocês, em uma bacia hidrográfica de uma determinada cidade, a área urbana localizada no baixo curso, né? Então, quer dizer, baixo curso, a tendência maior, né, de haver, como ele é raso, né, haver um transbordamento, ou seja, uma enchente. Tem muitas casas construídas próximo ao rio principal. Houve uma precipitação intensa em poucas horas. Qual o problema que pode ser gerado nessa cidade, né? Aí a gente vai falar que a gente tem, aqui a gente está numa área de planícies de inundação e a tendência é o quê? Como a água, a chuva, né, foi muito forte, rapidamente o leito desse rio vai ser ocupado pela água e vai o quê? Ocorrer o transbordamento. Se eu tenho casas próximas a essas margens, o que vai acontecer? Elas serão atingidas. Então, eu começo a ter aí uma mistura, né? Os exercícios começam a comparar o que a gente falou antes, né, com o que a gente viu agora, tá? Então, gente, alguma dúvida nesse perfil longitudinal aqui? Professora, Oi? o que é o perfil longitudinal? Oi? O que é perfil longitudinal? Você tá vendo ele de lado, assim, né? Tá vendo o perfil dele no relevo, como ele tá correndo. Tá vendo a lateral dele. Da nascente até a foz. Oi? O pessoal tá perguntando o que é erosão lateral. Gente, erosão lateral é a erosão das margens. As margens dos rios serão erodidas. Aqui a gente tem erosão do fundo do rio. Aqui eu tenho erosão das margens. E faltou eu colocar aqui, né, o desenho que vai ficar se configurar. A gente fala que aqui a gente tem um V aberto, tá? Ele não vai ser tão fundo nem tão assim. Então, a gente tem uma característica assim, ó, tá? É mais ou menos assim. A gente chama isso aqui de V, esse V aberto, e esse aqui não tem nome, não. É esse negócio mais aberto aqui mesmo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida nisso aqui, gente? Professora, erosão lateral é que forma as curvas, né? Os meandros. Uhum. É o que eu vou falar agora. Tá bom.
tá? Então vamos voltar aqui. Professora, Oi. como é que eu sei onde é que começa e onde termina esses cursos? Giovana, é o que eu já tinha falado. Onde que começa? Vai começar na nascente. Onde é o ponto mais alto? O desenho já fez isso pra você. Não, eu tô falando assim, como é que eu sei onde é que Ah, termina o curso? o alto. Não, isso daqui, ô Giovana, eu chutei aqui, coloquei. Não dá, a gente tem uma. Tipo assim, em estudos mais aprofundados, você vai olhar mais ou menos onde ele começa a ter essas características e vai traçar. Nesse caso aqui, eu não sei, não tem como eu saber através desse desenho. Então, eu fiz a olho nu aqui, eu tracei mais ou menos de acordo com o traçado do desenho. Essa parte aqui está com muito declive, então eu coloquei alto curso. Aqui embaixo está bem mais plano, então chamei de baixo curso. Mas quando você vai fazer um trabalho sobre isso, aí você vai ter que caracterizar o rio mesmo, você vai ter que ver onde ele começa a deixar de ser vale em V para ter erosão mais lateral. Aí você tem que fazer meio que um trabalho de campo mesmo, tá? Não dá para você fazer isso a olho nu, não. Isso aqui eu só estou explicando para vocês. Então, gente, terminando aí as questões dos elementos, né? As fases dos rios, né? Que eu já tinha falado, a gente chama de fase de juventude. Quando as nascentes estão, obviamente, em locais mais altos, mas elas vão produzir uma forte erosão vertical, né? Que é o vale em V, que a gente acabou de ver, né? Então, quando o rio está com muita declividade, como é o caso aqui, a gente pode observar que ele é bem retilíneo, a gente chama de juventude. A fase de maturidade, que vai acontecer nesse equilíbrio, que normalmente é no médio curso, tá? E quando a gente está dividindo, tá? E a gente pode também ter a fase de velhice, que é quando começa, né, a ter os maiores meandros. Então, o meandro ele começa a aparecer na fase de maturidade. E quando a gente olha um rio com muitos meandros, como mostra nessa imagem aí, a gente já sabe que esse rio ele já foi muito modelado pela erosão, tá? Né? A erosão já modelou bastante esse relevo, perdão, não o rio, né? Então, a erosão fluvial modelou esse relevo, formou esses meandros. Então, aqui a gente já tem uma fase de velhice. Por que acontece isso, né? Porque essa área aqui eu já tenho baixa velocidade das águas. A água ela escoa com muito menor velocidade quando tem curva, né? Imagina um carro, né? Onde que o carro corre com mais facilidade? Em curva ou em linha reta? Claro que é em linha reta. Então, é a mesma ideia da água, tá? Então, a erosão fluvial, isso aqui eu também já tinha explicado para vocês. Mas ela sempre vai funcionar, né, com uma margem sendo erodida e a outra margem havendo o depósito de sedimento, tá? Então, no caso dessa imagem aqui, eu tenho essa margem direita, no caso aqui, margem esquerda, sendo erodida e a margem direita sendo depositada, tá? Então, isso aqui é um outro desenho esquemático, mas é a mesma coisa daqui, tá? Então, e aqui, só pra gente terminar, tá, pessoal? A diferença entre enchente, inundação e alagamento, tá? Enchente ou cheia é o aumento temporário do nível de água no canal de drenagem. A inundação é um transbordamento das águas de um canal de drenagem atingindo as áreas marginais, ou seja, planícies de inundação. Então, quando a gente fala o termo mais correto, né? Igual o exemplo que eu estava falando ali do baixo curso, é usar o termo inundação, tá? Que é quando a água ela vai transbordar a ponto de atingir, né, a planície de inundação e atingir essas casas, tá? Construídas às margens dos rios, tá? E o alagamento é o acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos por problemas de drenagem. Então, choveu forte ali no bairro São Mateus, né? Que é normal de acontecer aqui em Juiz de Fora agora. Como a bacia hidrográfica, né? Como eu mostrei naquela foto lá para vocês, ela tá toda, né? A gente tem uma bacia totalmente retificada, canalizada, né? Então, o que vai acontecer? Choveu forte aqui, vai alagar, porque não temos áreas verdes, não temos áreas para infiltração. Então, rapidamente, a água alaga, né? Ela fica parada ali porque tem problemas de drenagem. Então, a enchente é um fenômeno natural, ao passo que a inundação é o resultado da ocupação de áreas que pertencem ao rio. Então, quando a gente usa o termo, né, mais uma vez falando aí,
quando a gente usa o termo inundação, quando fala, né, que atingiu uma casa, as margens, o termo correto é inundação e não enchente, tá? Então, aqui alguns exemplos de problemas aí do Rio Paraibuna, né? O Rio Paraibuna, ele sofre problemas, né? Como a gente consegue ver nessa imagem aqui, a gente tem depósito de sedimentos, porque a área central de Juiz de Fora está localizada numa área de médio para baixo curso, né? Então, a gente tem um depósito de sedimentos muito grande, né? Que vai depositando aí as margens do rio. A gente tem o problema do lançamento de esgoto e de lixo, tá? Aqui também, como eu já falei com vocês, a gente já teve, né, a questão da retificação do rio. Na época de seca, aparece essas ilhas aqui, né? A gente consegue ver isso. São esses depósitos de areia. E vira e mexe aí, já tem tempo já que a prefeitura não faz nada lá no rio, tá? Mas antigamente a gente via muito esses trabalhos de remoção de sedimento no Rio Paraibuna. E é isso, pessoal. Para a aula de hoje, era isso que eu queria falar. Agora vocês vão fazer, depois na aula de semana que vem eu falo sobre essa questão das vantagens aqui dos rios, tá? Eu começo nessa parte aqui, senão vai demorar muito. Então agora, gente, vocês vão fazer a avaliação, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, professor. Oi? Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida. Normalmente a enchente, alagamento, a enchente e inundação é mais na área do baixo curso? Mais raso? Sim. Obrigado. É isso mesmo. Só isso? Mais alguma coisa, gente? Professora, eu queria saber a diferença, não sei se tem que saber e tal, de rede hidrográfica para bacia hidrográfica. Então, foi o que eu falei, assim, deixa eu voltar naquele desenho lá. A rede hidrográfica é apenas a composição dos rios ali, tá? Sem levar em consideração os divisores de água, tá? Quando a gente fala de bacia, deixa eu procurar aquele desenho. Tem isso. Aqui, que tem. Quando a gente fala de bacia, a gente está levando em consideração a demarcação do relevo, né? Uma divisão. Então, por exemplo, eu posso chegar e falar que eu moro na bacia do Paraibuna, tá? Agora, quando eu falo rede hidrográfica, eu estou apenas dizendo que o Paraibuna faz parte do local onde eu moro, como é o córrego Carlos Chagas, enfim. A bacia hidrográfica é quando tem a delimitação, tá? Entendi. Obrigada. Bom, gente, então é isso, a aula de hoje, são 11h25, eu vou ativar aqui a prova de vocês para 11h30, tá? Então, 11h30 vai começar a prova e eu vou deixar aí vou deixar 30 minutos, tá bom? Até meio-dia. Então, um beijo para vocês, na próxima aula a gente continua.